Salve, salve massa, querido e querida torcedora do Galo. Vamos acompanhar agora as últimas informações do Galo, direto da Argentina. Um corte que eu separei para vocês aqui, um trecho do ESPN F360. As imagens são da ESPN Brasil, links na descrição desse vídeo. Como créditos, a grande pergunta que não quer calar: Deivinho tem que ser titular desse time ou Milito aí vai fazer uma alteração no esquema de jogo para essa partida, onde o Galo tem uma vantagem de 3 gols. E a gente vai conferir agora as últimas notícias do Galo. Se inscreva, deixa o like no canal, galera. Bora conferir o vídeo e dá-lhe Galo. Eduardo Elias e Gustavo Zupac. Vamos falar de River Plate e Atlético Mineiro. E eu já pergunto para vocês, que vocês melhores, muito mais do que nós que estamos aqui no estúdio, vocês têm o sentimento aí de Buenos Aires, das ruas, dos taxistas, da galera do hotel, dos torcedores nas ruas. Eles acreditam que o River pode eliminar o Galo? Olha, Abel, a cidade é o principal assunto, né? Grande parte da população aqui é milionária, torcedora do River Plate. E assim, eles não se põem como uma coisa, assim, de favoritismo. Eles reconhecem que o Galo é melhor, que o Atlético Mineiro tem um time superior ao time do River. Mas assim, o que a gente mais ouve: se fizer um gol no comecinho, quem sabe há esperança. E aí, a esperança do torcedor do River Plate está no banco de reservas, que é o Marcelo Gallardo, com seu histórico vencedor. Assim, pelo tamanho do River Plate, pelo que é o River Plate como clube, é claro que se acredita. Pelo que é o Marcelo Gallardo como figura dentro desse clube, é claro que se acredita. Mas o River Plate tem 2 problemas e o seu torcedor sabe disso. O primeiro problema é a desvantagem matemática, é começar o jogo num 0-3. E o segundo problema é que não é só a desvantagem matemática, são os problemas que o River tem hoje como equipe. Então o River precisa se reencontrar como equipe para ser um time capaz de reverter a desvantagem que o Atlético Mineiro impôs a ele na semana passada em Belo Horizonte. O trabalho do Gallardo ainda não encaixou. E o River tem um time muito bom. Você olha o time do River Plate, é o Lanzini, que até pouco tempo estava em Premier League, é o Nacho Fernandes, que é um cara histórico no River, histórico no Atlético Mineiro, é o Pity Martinez, que está voltando de lesão, mas é um cara importante, é o Colídio, que é um jogador de muita habilidade, é o Miguel Borja, que vive uma temporada muito goleadora, é o Acunha, que é um jogador de seleção argentina, é o Petzela, que é um jogador de seleção argentina. Tem muita gente boa, mas o time não embalou, o trabalho não engatou ainda. Mas se acredita e se fala em jogo perfeito. O River precisa de um jogo perfeito que ainda não fez para conseguir chegar à final. E aqui tem a pressão da torcida, né? O estádio Monumental de Nunes foi ampliado, é o maior estádio da América do Sul. E tem o chamado recebimento, que é quando o time entra em campo. Hoje vai ter um evento, um bandeiraço no treinamento do River Plate. E muita gente vai lá saudar os jogadores no Monumental. E amanhã o recebimento vai ser forte. Vai ser uma pressão muito grande. A gente vai falar mais sobre isso, sobre a experiência dos jogadores do Atlético, quanto isso pode afetar. Mas o Atlético já está aqui em Buenos Aires também, em outro ponto aqui da capital federal. Vamos com Vitória Leite, que está ali pertinho dos jogadores do Galo e traz as informações ao vivo. Fala, Vitória, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Edu. Bom dia, Zupa, pessoal do estúdio, todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos aqui numa região mais central, né? Mais atrás ali temos o nosso obelisco aqui na Argentina. Aqui à minha direita a gente está de frente com o hotel do Atlético e os jogadores chegaram nessa madrugada de domingo para segunda-feira, né? Por volta da 1 da noite. Claro que existe uma expectativa muito alta. Vocês estavam falando aí sobre como o torcedor do River espera essa partida. O torcedor atleticano também está tenso, sabe que enfrentar o River Plate não é fácil, mas o que eu posso dizer é que para mais do banco de reservas do River, né, que a gente tem o Marcelo Gallardo, no banco de reservas do Atlético Mineiro tem Gabriel Milito. É o sonho da vida do Gabriel Milito ganhar uma Libertadores como treinador, é o único técnico que conseguiu vencer o Marcelo Gallardo com 4 equipes diferentes e essa é a primeira vez que ele tem uma equipe que, se você colocar 1 para 1, o Atlético pode sair sim superior tecnicamente. Então
tecnicamente falando, então para essa partida ele está muito focado em tentar não só manter o resultado, como quem sabe não aumentar essa vantagem, né? Lembrando que para esse jogo a gente tem um retorno importante, que é o do Zarate. Eu não sei se ele vai de fato entrar em campo, mas a ideia de tê-lo trazido para a viagem e segurado também o retorno dele, foi pensando ainda nessa semifinal contra o River Plate. Era um jogador muito importante para o esquema tático do Gabriel Milito quando ele chegou. Ele está lesionado desde o dia 20 de agosto, então já faz tempo que está fora. Passou por uma cirurgia, uma hérnia do esporte, por isso ficou fora. Então, retornou agora, seguraram até esse retorno dele pensando nessa decisão. Mas é a decisão do ano do Atlético. É claro que chegar a uma final é muito importante. Tem a final contra o Flamengo. O Atlético vem de um 3-1 no Campeonato Brasileiro contra o Inter, que inclusive até a imprensa local repercutiu como se pudesse ser uma esperança pro River Plate, mas o time era totalmente reserva, só o Everson como titular, o Otávio, que também é titular do time do técnico Gabriel Milito, mas não foi no primeiro jogo, então ele estava nessa partida. Muita chuva na Arena MRV, que dificultou muito a partida, e o Atlético já estava em desvantagem, né, porque o Inter faz 2-1 no primeiro tempo, então também teve essa questão. Mas o time está totalmente focado nessa decisão, sabe sim da dificuldade que é enfrentar o River Plate na casa deles. E o técnico Gabriel Milito gosta de enfrentar o Marcelo Gallardo, sabe jogar contra o treinador. Então, assim, acho que mais uma vez, assim como foi o primeiro jogo, a gente vai ver uma boa partida do Atlético. Pelo menos é o que mostra, né? É o que se mostra depois dessa virada de chave na Libertadores e também na Copa do Brasil, em que o time mostrou que sabe bem jogar as Copas e está querendo muito chegar a uma final de Libertadores. É a terceira final do Atlético de Libertadores, então acho que realmente a gente vai ter um bom jogo aí para acompanhar, viu, Zupa e Edu? Muitas graças, Vitória. Muito amável. Aproveita, viu? A gente se encontra daqui a pouco, amiga. Até já. Até. Comer umas medialunas juntos. Até já. Boa. Um alfajor. Uma carne é boa aqui também, pelo amor de Deus. Já, daqui a pouquinho. Ainda não tive oportunidade. Daqui a pouquinho a gente vai. Zupac, mas essa história, o Zarate é um cara que realmente pode fazer diferença, mas não sei se o Milito tá contando com ele, não. Porque assim, foi tão bem no jogo da ida, e o nome mais falado aqui com os torcedores do River Plate, com quem a gente conversa, o nome mais falado por eles é Daverson. Que coisa, né? O time tem Hulk, Paulinho, Arana, Scarpa, mas o nome mais falado é o do Daverson, né? E chama atenção demais, 2 gols e um partidaço, como dizem aqui também. Mas há dúvida se ele vai sair jogando, porque o Milito pode reforçar um pouco mais a defesa, de repente botar o Otávio, o Rubens, como já fez muitas vezes, botando 2 ali na esquerda, tendo o Arana um pouco mais à frente. A permanência do Daverson no time titular, ela pode ser analisada sob 2 aspectos. O aspecto tático, se vale a pena continuar com 2 atacantes, mais o centroavante como o Daverson, mais Arana, mais Scarpa, né? 5 jogadores de ataque praticamente o Atlético teria, com a vantagem que tem. Então tem uma análise tática se essa seria a melhor estratégia, e tem uma segunda análise, que é o ponto de vista das provocações. Eu não tenho a menor dúvida de que o Daverson vai ser provocado no jogo de amanhã. Vai ser um jogo de temperatura muito alta, embora o Daverson tenha se mostrado completamente dono das suas atitudes no jogo de Belo Horizonte. A gente sabe que ele é, muitas vezes, uma bomba relógio nesse sentido. Então, assim, esses 2 aspectos a serem analisados. Eu arriscaria que o Daverson não começa jogando. Não é uma informação, é apenas um palpite. E aí tem 2 caminhos pro Milito seguir. Se ele quiser seguir um caminho mais radical de não ter o Daverson, a volta do Otávio ao time titular, fazendo uma trinca de volantes com o Fausto e com o Alan Franco. Eu imagino mais essa possibilidade. E tem o meio do caminho. Entre ter 3 volantes e ter 3 atacantes, seria a entrada do Rubens como lateral, como um ala pela esquerda. Rubens, que dentro do polo aquático que o Galo jogou contra o Colorado, lá em BH no final de semana, ele foi bem, foi destaque. E aí desenharia o Arana para o meio campo. É o time, por exemplo, que empatou com o Vasco lá em São Januário e que garantiu vaga para a Copa do Brasil. Acho que essa é a questão central. Eu acho que no mais não há dúvidas se vale a pena seguir com o Daverson e 3 atacantes, ou se é hora de dar um passo atrás e entender a vantagem que o Galo tem. A gente já vai pro estúdio pra rapaziada também falar sobre isso, o que sente, o que deve vir aí. A resposta mesmo só na cabeça do Gabriel Milito, perfeito, né? Mas antes vamos dar uma olhada numa tela, vamos juntos acompanhar o que o River já conseguiu fazer em termos de resposta, depois de estar em desvantagem no primeiro jogo. E aí não é muito animador o retrospecto para o torcedor milionário, para o torcedor do River Plate. Então a gente tem aí
o River Plate, por exemplo, na final de 76 contra o Cruzeiro, ganhou um jogo, perdeu o outro. Como não tinha negócio de saldo de gols, foi para um jogo de desempate. E aí deu, no final deu Cruzeiro. Só teve uma vez, mas foi uma resposta histórica, né? Que foi esse jogo em 2017, já com o Gallardo, contra o Jorge Wilstermann, perdeu pelos mesmos 3-0, mas devolveu com 8-0. 8-0. É que o Galo não é o Jorge Wilstermann, né? Tem isso. E tem o histórico confronto com o Palmeiras na primeira Libertadores do Abel, que o Palmeiras, jogo foi no Amalfitani, no campo do Vélez, né? O Palmeiras abre 3-0 numa atuação espetacular do Palmeiras do Abel. Sim. E a volta no Allianz Parque, ainda cenário pandêmico, né? Estádio meio vazio. Estádio vazio, na verdade. O River faz 2-0. O River joga pra fazer 5 no Palmeiras. Acho que foi a vez que eu vi o Palmeiras do Abel ser mais massacrado. E foi 2-0. Porque os gols outros gols que o River marcou foram milimetricamente bem anulados. O River não O torcedor do River reclama de um lance específico que mas foi mal anulado. A arbitragem foi boa. A atuação do River foi histórica. Né? O Palmeiras escapou. Tava com aquele trio de volantes garotos na época. Patrick, ainda, né? Menino e Danilo. Isso. A aí o Patrick de Paula. E aí sentiu muito o jogo da volta em São Paulo, né? E o Atlético não tem isso, que pense num time cascudo, é um Atlético. E assim, para além, é o que eu falei, para além da vantagem construída, ao momento, o River Plate é um time que não vem jogando bem. E o principal problema que o River Plate tem hoje é na fase ofensiva, que é justamente o que o River precisa para derrubar a vantagem do Galo. Né? O River, nos últimos 8 jogos, marcou 3 vezes. O Miguel Borja, que é o grande artilheiro, dos últimos 10 jogos, fez 2 gols. Quando foi a última vez que marcou 3 gols ou mais? 4, a última vez que o River construiu um placar que o classificaria direto, um 4-0, por exemplo, foi há 64 jogos, em fevereiro, quando venceu o Vélez. Então, assim, o Galo tem uma vantagem muito grande, o Galo tem jogadores experientes, aptos a definir o duelo em uma bola, que chegue, por exemplo, e o River vem com muitos problemas. Isso quer dizer que está resolvido? Não quer dizer que está resolvido, mas quer dizer que do ponto de vista racional deste confronto, a vantagem do Galo, no meu entendimento, ela é muito improvável de ser revertida. É isso, Abel, amigos 360, a gente segue por aqui em Buenos Aires acompanhando tudo dessa semana espetacular de jogos que a gente vai acompanhar aqui nos canais de ESPN, Abel. Show de bola, muito obrigado, Gustavo Zupac, Eduardo Elias, também a Vitória Leite, os 3 ao vivo lá de Buenos Aires, trazendo tudo desse Corinthians e Racing e também, obviamente, do Galo enfrentando o River Plate. E o Zupac, o Rafael Prats, ele trouxe algo interessante em relação ao Daverson, que eu não tinha pensado, mas que eu dou total razão a ele. Eu confesso que eu manteria o Daverson. Que eu imagino o Galo fazendo um gol, desespera ainda mais o River Plate. Mas o que o Zupac falou não é nada assim absurdo. Você tendo o Daverson em campo, na fase que ele está hoje, e até na carreira dele inteira, é normal você ter um Daverson atrapalhando os zagueiros, você tem um Daverson catimbando e você tem o Daverson principalmente fazendo gols. Mas o risco que trouxe o Zupac, dele ser provocado, de repente, deixar o Galo com um jogador a menos expulso, também não é nada de anormal. Então, imagino eu que se ele for titular, o Milito tem que ter uma conversa assim, ele vai ser muito visado. Uma conversa, os caras vão te provocar, não entra na provocação, toma cuidado, joga a tua bola que você tem jogado bem e nos ajude, não vai ser expulso. Não merece esse papo? Merece. Você colocaria o Daverson de titular? Começaria com o Daverson e faz parte de um grande jogador para jogos desse tamanho, para jogos decisivos. Já se mostrou muito importante em jogos decisivos, na Libertadores pelo Atlético, em outros momentos por outras equipes também. Faz parte do jogador ter amadurecimento para aguentar o tranco, para segurar a onda. Claro que ele vai ser visado se ele começa jogando, se ele entrar, se ele estiver no banco, vai toda hora ser filmado. Ele foi o dono do primeiro jogo na Arena MRV e ser provocado, se ele jogar amanhã, está no pacote, faz parte. Ele é provocado, ele provoca também. Quando ele é provocado, ele tem que saber sair da provocação para não cair na provocação. Não é um artifício que o River Plate pode Pode, tentar? não. E se eu sou o Gallardo, eu falo para provocar. Claro. Se eu sou o Gallardo, eu falo para provocar. Ficar com um jogador a mais para, de repente, tirar essa diferença? Mas sabe que até para provocar tem jeito, né, Abel? Vai para provocar. Hoje com um vídeo lá vai dar um empurrão, aí complica tudo também.
Quem tem que... Para mim, a bola amanhã tá com o River Plate, não tá com o Atlético. E tem... O River Plate, que não viu quase a cor da bola na Arena MRV, o River Plate que tem jogado mal, e o River Plate tem que escalar a montanha. E tem outra coisa também, o Deivinho é provocado, mas ele também provoca. É isso. Sim, claro. Também pode cutucar os caras na pilha. Quem tá perdendo de 3 são os caras. Eu fico na dúvida entre não querer quebrar a magia, essa coisa, esse momento Davidson. Mística, prof. A mística. você Esse momento, muito né? Esse isso, momento né? Davidson. Eu já falei que eu escalaria. Eu continuaria com o Davidson de titular. Mas teria uma conversa. Mesmo ele sendo experiente, ele tem. O Felipão falou, ele às vezes tem um parafuso faltando. Dá uma ajeitadinha no parafuso. Pode entrar na provocação dos caras. Eu fico em dúvida entre não quebrar a magia e ser um pouco mais pragmático. Como assim? Porque tá 3-0. Um Otavinho aí não caía mal, não. Começaria a contar. 3-0. O lado bom é que tá 3-0. O lado ruim é que tem 90 minutos para jogar. Ou mais, né, prof? Professor, 100 minutos, de repente, prof. 102 De minutos. repente segura o Deivinho um pouco. E a certa altura do jogo coloca. Isso, professor. Acho que não. Porque não precisa de Deivinho. Ao contrário do primeiro jogo. O primeiro jogo eu falei aqui que eu sairia com ele porque precisava. Agora não. O Galo precisava fazer. Agora precisa menos. Olha. Pezinho atrás. Leva 2-0. Eu Aí fico- vai eu chamar o fico- Deivinho. Eu fico em dúvida. Eu também não gostaria de quebrar essa magia. É gostoso, é Então não bacana. quebra. Isso. Então não quebra. É, O não cara vou tá quebrar, jogando bem, tá não. fazendo Vou gol. entrar com Vai ele. tirar o cara do time? Vou entrar com ele e confiar que ele não vai entrar na pilha dos caras. Eu ia sugerir você para técnico do time da ESPN lá na Opa, Copa da Imprensa. Eu já não quero mais você. Quero ver segurar os caras. Retranqueiro, medroso. Quero ver segurar essa fora. hora. Não, faz o seguinte. Fora, Quero ver se segurar a hora. professor! E rapaziada, também tem notícia aí dos relacionados para a partida, né, do lado do Galo. Igor Gomes, tomara que não precise entrar como titular, nem no banco. Otávio, Paulo Vitor, Scarpa, Vera, Zaratio. O Zaratio voltando, hein, galera? Graças a Deus aí. Tomara aí que, se precisar, faça uma boa partida. Kardec, Alisson, Davidson, Hulk, Palácios, Paulinho e Vargas, né? Então, um desfalque aí de maior nome, assim, só mesmo o Bernat que tá lesionado, né, rapaziada? Então, é isso, o Galo que precisa de toda a nossa torcida, precisa de todo o nosso apoio, da nossa energia positiva aí, foco total, nada de ganho, tem nada ganho, que é humildade, pés no chão, mineirinho, comendo pelas beiradas, quietinho, se Deus quiser chegar nessa final. Torcedores aí do Botafogo, a mídia falando que o Botafogo já é o campeão da Libertadores, mas eu acredito muito no Galo, na resiliência do Gabriel Milito, na competência aí dos nossos jogadores. Vamos pra cima, Deivinho voando, decidindo jogos pro Galo. Paulinho vai, se Deus quiser, continuar crescendo. Hulk também, Scarpa. E acredito muito nesse elenco do Galo, para que o Galo possa fazer aí uma reta final de temporada histórica, galera. É isso. Comenta aqui também se você tá confiante no Galo. Pés no chão, humildade. Vamos devagarzinho, que se Deus quiser, vai dar galão da massa. Um forte abraço, obrigado por ter acompanhado mais um vídeo. Fui.